Nós pensando em não envelhecer, tem algum tipo de suplemento anti-envelhecimento? Olha, não existe nada aprovado pela Anvisa e o uso é mais em pesquisa científica mesmo, né? Que a gente tem marcadores ali que animais envelheceram mais devagar, que a gente conseguiu eliminar células velhas, né? Em pesquisas científicas, né? Não é para uso na área médica, né? Mas você tem, por exemplo, pesquisas que mostram que a quercetina, que é um extrato que tem vários vegetais, por exemplo, na maçã, tem quercetina, né? Ela consegue aumentar a eliminação de células senescentes, células idosas. Então, por exemplo, você tinha um tecido ali que tinha 5% de células idosas, você elimina, baixa para 3%, você já tem um ganho grande. Por quê? Essas células idosas, elas liberam marcadores inflamatórios, elas liberam citocinas inflamatórias que vão trazer macrófagos, vão trazer neutrófilos, vão trazer inflamação para aquele tecido. Só por ela ser idosa, ela libera isso, tá? Ela entra no estado de emergência, digamos assim, e é um bug dela, é um bug da célula idosa. E daí ela começa a liberar essa sinalização que está inflamado ali, enfim, inflama todo o tecido ao redor só por ter a célula idosa. Então, você reduzir a quantidade de células idosas já é importante. Então, a quercetina elimina as células idosas. Agora eu vou falar o que nos artigos científicos, em animais, né, e tal, aumenta o reparo do DNA. A quercetina é um deles, aumenta as enzimas de reparo do DNA. Então, quando você tem uma quebra do seu DNA, por exemplo, um radical livre vai lá, bate no seu DNA e arranca uma base nitrogenada de adenina, por exemplo, você ficou com a informação incompleta, né? Então, tem enzimas de reparo do DNA. Elas vão lá e colocam de volta aquela adenina para não ficar sem o DNA. A quercetina aumenta essas enzimas de reparo do DNA, mas é um detalhe, em células saudáveis ela aumenta essas enzimas. Em células de câncer, que são células doentes, célula de câncer, para quem não sabe, é uma célula que sofreu tantas mutações consecutivas, ela trocou vários genes, era uma adenina, passou para timina, ou ela ativou genes pró-oncogenes, enfim, ela sofreu várias alterações no DNA, tá? 40 alterações durante a vida, foi sofrendo alterações devido a radicais livres, a agressões, acidentes químicos. Então, a quercetina, ela consegue reduzir as defesas no DNA em célula de câncer. Isso é um marco da célula de câncer. Ela tem uma defesa do seu DNA para continuar vivendo. E então ela pode ajudar a eliminar as células de câncer. Ajudou em artigos científicos. Você associa, por exemplo, a quercetina com um quimioterápico, você consegue eliminar mais o câncer associando essa quercetina. Por quê? Porque ela diminuiu as enzimas de reparo do DNA no câncer. Na célula saudável, ela aumenta. E é isso que a gente quer, né? Então, a natureza é muito interessante, uma substância natural que faz exatamente o que a gente precisa, né? Outra substância que faz isso é o resveratrol. Aumenta enzimas de reparo em células saudáveis e elimina enzimas de reparo em células de câncer, para que esse DNA seja quebrado de uma vez, né? Outra substância que faz isso é a curcumina, do açafrão, né? Também faz a mesma coisa. Isso que geralmente ele recomenda a gente colocar na comida ao açafrão, né? É uma das coisas atribuídas que os indianos têm uma longevidade maior, que tem menos câncer, né? A curcumina. E pode ser explicado por isso. Eliminar células cancerosas, reduzindo as defesas daquele DNA canceroso e rejuvenescendo células saudáveis, né? Aumentando o reparo desse DNA.